Lembro-me bem daqueles dias, quando estava começando no meu primeiro trabalho como caminhoneiro. Era o ano de 2003 e eu me sentia orgulhoso porque, com muito esforço e dedicação, consegui comprar meu primeiro caminhão. Não foi fácil, nunca é. Tive que economizar durante anos e vender algumas coisas para juntar o dinheiro necessário. Minha função era transportar mercadorias por longas distâncias, levando produtos de um lugar para o outro. Eu fazia a rota de São Paulo para Belo Horizonte. Um dia recebi uma encomenda especial, uma daquelas que não dá para recusar. Tinha que levar uma grande carga de materiais de construção com urgência. Sempre preferi dirigir de dia, porque a estrada à noite pode ser imprevisível. No entanto, dessa vez não havia outra opção. Eu tinha que sair imediatamente para entregar a carga a tempo, e já era noite. Todo mundo sabe que a noite tem seus próprios mistérios. Eu ouvi muitas histórias de outros motoristas, relatos que a gente gostaria de pensar que são apenas fruto da imaginação, mas no meio do caminho meu caminhão começou a emitir um barulho estranho. Algo não estava funcionando corretamente. Parei para verificar e abri o capô, mas não notei nada de errado. Tudo parecia em ordem. As horas se passaram e eu continuei avançando pela estrada que estava muito vazia. De repente, tive uma sensação estranha, como se algo não estivesse certo. Olhei pelo retrovisor e achei que vi algo, uma figura que se movia lentamente na parte traseira do caminhão. No início pensei que era um jogo de luzes ou uma ilusão causada pelo aumento do grau do óculos. Então tentei ignorar, convencendo-me de que não havia nada com o que me preocupar. No entanto, essa sensação persistente não me deixava em paz. Quando olhei de novo no espelho, lá estava novamente. Uma figura escura, difícil de distinguir de noite. Um tempo depois, sem aviso, um calafrio percorreu minhas costas. Foi uma sensação que não consigo descrever facilmente. Foi como se uma mão invisível e gelada tivesse tocado minha pele. Minhas mãos começaram a tremer e senti que quase perdi o controle do volante. Não pensei duas vezes. Decidi encostar o caminhão e frear de repente, quase derrapando no asfalto. Saí com as pernas trêmulas, tentando me acalmar enquanto respirava fundo o ar frio que fazia naquela noite. Fiquei lá fora por um tempo, tentando me tranquilizar. O silêncio da estrada estava muito diferente. Não sei se vocês vão entender, mas estava incomum. Depois de alguns minutos, pensei que deveria voltar para o caminhão. Não fazia sentido ficar ali parado no meio do nada. Subi de novo, com as mãos ainda trêmulas, e fechei a porta com força. Me agarrei ao volante e fechei os olhos por um momento, tentando colocar tudo em ordem. Repeti para mim mesmo que tudo estava na minha cabeça, que certamente era apenas o cansaço, mas quando abri os olhos e olhei pelo espelho lateral, vi que a figura ainda estava lá e parecia estar ainda mais perto. A figura escura se movia de uma maneira estranha, deslizando pelo chão como se flutuasse. Apertei os dentes, liguei o motor do caminhão e comecei a avançar. No começo fui devagar, depois mais rápido, tentando deixar para trás aquela sensação incômoda. Depois de alguns segundos, olhei novamente pelo retrovisor e notei que aquela bendita figura ainda estava lá, movendo-se na mesma velocidade que o caminhão, como se não importasse o quanto eu acelerasse. Decidi não olhar mais. Mantive os olhos à frente e continuei dirigindo, tentando ocupar minha mente com qualquer outra coisa. Mas como? Se eu podia sentir aquela presença. Era como se ela estivesse atrás de mim, aguardando, observando-me. Finalmente, depois do que me pareceram horas, vi algumas luzes à distância. Era uma pequena estação de serviço. Quando cheguei, desliguei o motor e desci rapidamente. Olhei ao redor procurando alguém, mas a estação estava deserta. As luzes estavam acesas, mas não havia sinal de vida. Boa noite, tem alguém aqui? Chamei algumas vezes esperando uma resposta, mas o único som que ouvi foi o eco da minha própria voz. Lembro-me disso perfeitamente.
Sem saber o que mais fazer, decidi entrar na loja da estação. O interior estava fracamente iluminado, mas mesmo assim me aproximei do balcão e percebi que atrás dele havia uma pessoa agachada, tentando se esconder. A luz de uma pequena lâmpada pendurada iluminava parcialmente o rosto dela, mostrando seus olhos bem abertos. Quis falar, mas ela fez um gesto para que eu ficasse em silêncio e sussurrou que eu me calasse, que eu me escondesse ou fosse embora. Sem entender, me abaixei e, agachado, me movi até ficar atrás do balcão. À medida que me aproximava, percebi que a mulher estava visivelmente alterada, respirando rapidamente, com as mãos trêmulas, enquanto se agarrava à borda do balcão. Passaram-se cerca de 20 segundos em completo silêncio. Eu estava prestes a me levantar porque não entendia o que estávamos fazendo escondidos, quando de repente ouvi o som da porta se abrindo e fechando. Alguém havia entrado. Naquele momento, os olhos da mulher se abriram ainda mais e se encheram de lágrimas. Seu medo era evidente. Pude ver como seu rosto estava travado de medo. Eu não compreendia o que estava acontecendo, mas sua expressão me deixou claro que estávamos em perigo. Ouvi alguns ruídos estranhos. Depois, a porta se abriu e fechou novamente. Parecia que já tinham ido embora. Com um sussurro, perguntei à mulher o que estava acontecendo. Ela me respondeu com uma única frase: "Os cães estão soltos." Por lógica, ninguém se esconderia de simples cães. Então perguntei que tipo de cães eram. Foi quando ela me disse: "Os cães do diabo. Eles estão vindo atrás de mim." Parece loucura, mas notei que suas palavras saíam com tremor e medo. Aquela mulher tinha um medo mortal de algo. Ela e eu permanecemos agachados atrás do balcão por cerca de 15 minutos. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a mulher disse que o perigo havia passado. Nós nos levantamos. Ela olhou para um relógio na parede e soltou um suspiro. Pedi à mulher que me explicasse mais, mas ela não me deu uma resposta clara. Ela apenas mencionou que todas as noites, no mesmo horário e pela mesma quantidade de tempo, esses cães, não vivos, vinham atrás dela. Ela não quis mencionar mais nada e no final acabei indo embora sem muitas respostas. Creio que o que vi eram esses tais cães vindo atrás dela. Relato minhas histórias, pois recentemente vi uma história de pacto e mencionava isso. Me despertou velhas lembranças. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Luciana e aos 40 anos me mudei para o centro do Brasil. Porém, essa história que quero compartilhar aconteceu quando eu tinha 7 ou 8 anos, quando eu ia visitar meus avós na Serra da Mantiqueira. Sempre fui próxima dos meus avós e adorava estar com eles. Uma das coisas que mais gostava era deitar no chão fresco da casa de madeira após minha avó passar pano. A sensação do frio no meu corpo era reconfortante, como se a casa estivesse abraçando-me. Sinto muita saudade disso, por isso digo, aproveitem seus avós. Bom, quando podia também ajudava com os animais, fazendo coisas simples como dar comida aos patos ou levar os 2 poodles da minha avó para se banhar no riacho. Eu também gostava de ajudar na cozinha. Minha avó me ensinou a fazer pão caseiro, e cada vez que ela moldava a massa, sentia uma conexão profunda com ela. Vou contar sobre uma ocasião específica. Lembro que fui visitá-los por alguns dias. Normalmente eu ia com meus primos, mas naquela vez fui sozinha. Minha mãe estava receosa porque havia chovido muito e o caminho estava perigoso. Mesmo assim insisti, e com a ajuda do meu pai consegui a permissão. Ao chegar, minha avó me recebeu com uma tigela de feijão com farinha e um enorme pedaço de carne. Lembro-me bem disso, pois ela caprichava na mistura. No dia seguinte foi a minha vez de dar comida aos patos, que quase sempre estavam no quintal dos fundos. Minha avó pegava um pequeno pote de manteiga com milho
e o sacudia, chamando os animais. Eu achava isso divertido, pois eles vinham correndo e cercando-me. Primeiro jogava apenas alguns grãos, e os patos seguiam-me como se eu fosse uma líder. Rindo sozinha nesse dia, acabei me afastando da casa, brincando entre as árvores. Diferente de outras vezes, os patos começaram a me seguir mais rápido, fazendo com que eu me afastasse da casa sem perceber. Continuei sacudindo o pote à minha frente, atraindo todos para perto. Então joguei o milho a alguns metros de distância e os patos se amontoaram para comer. Observava-os atentamente até que notei um movimento pelo canto do olho. Levantei o olhar e vi uma mulher parada ao lado de uma árvore, espiando por trás. Sua posição parecia estranha, como se estivesse interessada nos grãos do chão. De longe, o cabelo dela parecia molhado, caindo sobre um rosto vermelho de sol. Algo em sua aparência me chamou a atenção. Uma mancha escura em sua bochecha, cobrindo quase metade do rosto. Meu coração disparou ao perceber o quanto ela estava magra. Eu podia ver uma de suas mãos se apoiando na árvore. Seus dedos eram longos e ossudos. O que aconteceu a seguir me deixou congelada de medo. A mulher se aproximou rapidamente dos patos. Não consigo explicar como, mas ela não andava como uma pessoa normal. Seu movimento era desajeitado, como se estivesse prestes a cair. De repente, ela baixou as mãos ao chão e começou a andar de quatro, com as costas arqueadas como as de um gato. Recuar foi instintivo. Os patos fugiram, e aquela coisa se jogou sobre os grãos de milho, comendo-os diretamente do chão. Meu corpo ficou paralisado. Minhas pernas não respondiam, e eu sentia que não conseguia respirar. Ela comia desesperadamente, mordendo até a terra. Em nenhum momento ela fechou os olhos. Eles permaneciam bem abertos, com um brilho estranho enquanto enchia a boca com os grãos. A cena me dava arrepios. Lembro-me da forma como ela estava inclinada no chão, dos sons esquisitos que fazia, como se estivesse tentando falar, mas sem sucesso. Havia uma bola estranha em suas costas, como uma corcunda que se destacava pelo volume. De repente, ela levantou o rosto e olhou na minha direção. Meu coração disparou ainda mais. Foi como se de repente tudo ao meu redor ficasse em silêncio. A única coisa que eu conseguia ouvir era o som dela mastigando a terra. Comecei a andar para trás rapidamente, quase caí de costas, mas consegui me equilibrar. Aquela coisa começou a mudar de postura, tentando ficar de pé. Não pensei duas vezes e corri. Corri entre as árvores o mais rápido que pude. Apesar de ser dia, as árvores deixavam o ambiente mais escuro do que o normal. Sentia um peso horrível nas costas, um formigamento que me fazia acreditar que ela pularia sobre mim a qualquer momento. Olhei para trás e vi a mulher se movendo atrás de mim, balançando o corpo de um lado para o outro. Suas pernas eram finas, quase como varas. De repente, ela soltou um som horrível. Era como o canto de um galo, mas misturado com o lamento de uma pessoa. Juro que senti como se minha alma tivesse abandonado meu corpo. Gritei e corri ainda mais rápido, mantendo minha atenção à frente. Quando finalmente consegui sair da floresta, a primeira coisa que fiz foi correr para casa, gritando o nome da minha avó. Entrei na cozinha em estado de pânico. Minha avó, assustada, se levantou e eu a abracei, descontrolada. Comecei a chorar, meu corpo tremia sem parar. Ela me perguntava repetidamente o que tinha acontecido, mas eu mal conseguia articular palavras. O medo de olhar para a porta me paralisava. Achava que aquela mulher estava lá fora, prestes a entrar. Passaram-se vários minutos até que consegui me acalmar. Meu avô também estava preocupado. Nenhum dos dois entendia o que tinha acontecido. Quando finalmente expliquei, a situação só piorou. Eles não acreditaram em mim. Vi isso em seus rostos. Apontei com o dedo para as árvores, mas não havia nada lá. Quis voltar para minha casa e nunca mais retornar à casa dos meus avós. O terror me consumia.
Meu avô tentou me acalmar. Ele até me pegou pela mão e disse que iríamos ver juntos, mas eu, tremendo e fugindo dele, disse que não. Eu chorava e nada podia me acalmar. Não pensava em me aproximar da floresta de jeito nenhum. Naquela noite, apesar dos meus pedidos, fiquei na casa deles. Não preciso nem dizer que não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, chorando e olhando ao redor, com medo de que aquela mulher pulasse sobre mim das sombras a qualquer momento. Minha avó continuava dizendo que não havia nada de errado e que eu deveria tentar dormir. Eles até me deixaram dormir com eles, mas isso não foi suficiente. Minha avó percebeu que eu estava nervosa e me abraçou. Terminamos fazendo uma pequena oração. Quando finalmente adormeci, não parei de ter pesadelos. Eu me via nas árvores e o som do pote com milho não saía da minha cabeça. Olhava ao redor, tentando descobrir de onde vinha o barulho, até perceber que a mulher o segurava, sacudindo-o com aqueles dedos longos e esqueléticos. Na manhã seguinte, precisei voltar para minha casa. Eu não conseguia ficar nem mais um momento na casa dos meus avós. Quando minha mãe me viu, ficou preocupada. Ela pensou que algum animal tinha me atacado ou que eu tinha me machucado. Procurou várias explicações, tentando justificar que o que eu dizia não era verdade. Lembro que na época fiquei chateada porque eles não acreditaram em mim. Eu era pequena e me senti muito mal. Com o tempo, o medo foi diminuindo. Todos os adultos me diziam que não tinha sido real, que eu provavelmente tinha imaginado. No fim, acabei acreditando nisso. Era mais fácil pensar que tudo estava na minha cabeça. Mas agora, adulta, a lembrança daquela mulher ainda não saiu da minha mente. Eu ainda a vejo se movendo na minha frente, agachada no chão, comendo milho e enchendo a boca de terra. Essa experiência me ajudou a confiar nos meus filhos. Quando eles me dizem que se sentem desconfortáveis em algum lugar ou que não querem dormir sozinhos no quarto, eu os escuto. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu me formei na faculdade cerca de 2 anos antes disso acontecer, então deve ter acontecido em 2015. Meu melhor amigo naquela época era Alan. Ele sempre foi do tipo aventureiro, sempre pronto para uma caminhada ou uma viagem espontânea. Após a formatura, ele se mudou para uma cidade turística nas montanhas, conseguindo um emprego em uma empresa de turismo. Não exatamente colocando em prática seu diploma de engenharia, mas foi uma decisão que ele tomou. Parte de mim o invejou enquanto estava sentado em meu cubículo na cidade. No verão, planejei minha vida para visitá-lo nas minhas férias. Sendo do tipo que gosta de atividades ao ar livre, Alan estava planejando um acampamento para nós dois e era exatamente do que eu precisava. Ele estava animado para me mostrar sua nova casa e conhecia todas as joias escondidas, os tipos de lugares que não estavam em nenhum mapa turístico da época. Alan planejou um acampamento de 4 dias em um local que ele disse ser um segredo local. Aparentemente era um lugar conhecido apenas entre os residentes de longa data e caminhantes ávidos. Quando cheguei na casa dele, ficamos conversando um pouco e fomos dormir às 22 horas para podermos começar cedo no dia seguinte. Carregamos o carro com nosso equipamento, que estava embalado em 2 mochilas grandes. Fomos com uma única barraca, que deveria ser grande o suficiente para 3 pessoas. Também havia um fogão de acampamento, alguns utensílios de cozinha e uma câmera que Alan usava para postar vídeos aleatórios no YouTube. Fora isso, eram apenas comida, água e roupas. Estávamos planejando dormir no chão para economizar espaço. Como era verão, podíamos fazer isso sem congelar. Alan dirigiu enquanto eu ficava de olho no GPS do telefone dele. O caminho até lá era por uma estrada florestal sinuosa, que parecia ter pouco uso,
ou nenhum uso, na verdade. De vez em quando havia um galho grande ou um tronco no caminho que teríamos que mover ou dirigir com cuidado. Aparentava que desde o primeiro momento havia barreiras para não chegarmos ao local. Mencionei isso a Alan e ele riu da minha cara. De repente ele parou o carro em um ponto aparentemente aleatório da estrada e desligou o motor. É isso, ele disse. Eu não sabia onde estava a trilha, mas não questionei nada. Nós dois saímos do carro e pegamos nossas coisas no banco de trás. Por volta das 15 horas estávamos na trilha e ainda havia bastante sol. Não aconteceu muita coisa na primeira noite. Somente montamos o acampamento enquanto o sol se punha e acendemos uma fogueira. De manhã desmontamos o acampamento e continuamos caminhando. Já era tarde quando encontramos nosso próximo lugar para dormir. Era difícil no escuro, mas consegui acender outra fogueira enquanto Alan filmava minha cara com sua câmera o tempo todo. Ficamos acordados até mais tarde. Era por volta da meia-noite e as brasas da nossa fogueira estavam morrendo. Alan e eu adormecemos em nossa barraca pouco depois, mas acordei por volta das 2 da manhã, pois precisava usar o banheiro. Abri o zíper da barraca silenciosamente, tomando cuidado para não acordar meu amigo. Andei um pouco pela floresta. Estava muito escuro e eu mal tinha luz. O fraco brilho da lua mal foi suficiente para me guiar. Enquanto estava andando, de repente notei uma luz ao longe. Era uma lanterna balançando para cima e para baixo, como se alguém estivesse andando com ela. Tive que dar uma segunda olhada para ter certeza. Eu não sabia por que alguém estaria ali no meio da noite. Curioso e um pouco preocupado, resolvi observar de onde vinha, escondido atrás das árvores. A luz continuou se movendo, aproximando-se. Então ouvi o som fraco de um sussurro. Não consegui entender o que estava sendo dito, mas definitivamente eram 2 ou mais pessoas. Continuei observando, e eles pareciam estar vindo direto para o nosso acampamento. Pensei em acordar Alan, mas não queria fazer barulho. O sussurro ficou mais alto, e a luz agora estava próxima o suficiente para iluminar partes do nosso acampamento. Pude ver as silhuetas de 2 figuras movendo-se com cautela, quase furtivamente em direção à tenda. Observei parado enquanto eles caminhavam até lá. Meu amigo estava lá dentro e eu estava preocupado. Agindo por impulso, peguei uma pedra e joguei na direção dos intrusos que foram em direção ao som e depois saíram como se nada tivesse acontecido. Esperei um tempo até que tive certeza de estar seguro e que poderia ir até Alan. Quando fui até ele, o acordei e contei o que tinha acontecido. Ele não acreditou em mim. Eu jurei por tudo que eu não estava mentindo. E ele mesmo assim me disse que talvez eu estava delirando. Não entendi o porquê ele me disse isso. Se foi para me acalmar, não conseguiu, pois não dormi a noite toda. Quando o sol nasceu, conversei com Alan de novo sobre o que vi à noite. Ele me disse que talvez fossem só pessoas que também estavam acampando e que não deveria me preocupar. Sua reação só mudou quando, durante o dia, ele foi pegar sua câmera na mochila para filmar a floresta e ela não estava em sua bolsa. Ele ficou furioso e foi aí que acreditou em mim, que realmente havia pessoas perigosas na floresta. Quando deu 3 horas da tarde, voltamos para o lugar onde aconteceu aquele ocorrido. Íamos passar a noite lá e no outro dia ir embora. Acendemos a fogueira e ficamos conversando até as 20 horas. Foi quando Alan saiu para ir ao banheiro e estava demorando muito. Ele voltou sem fôlego depois de quase 20 minutos, dizendo que precisávamos sair de lá. Perguntei o que estava acontecendo e ele me disse que era para juntar as coisas e sairmos de lá o mais rápido possível, que no caminho ele me contaria. Andamos quase 2 horas na floresta escura até achar um lugar que Alan se sentisse seguro para passar o resto da noite. No caminho ele já tinha me contado o que tinha acontecido, mas quando sentamos e tomamos uma água, ele me contou com melhores palavras. Ele me disse que enquanto caminhava, procurando um bom lugar para fazer suas coisas, viu a mesma coisa que eu vi na noite anterior.
Era uma luz fraca, bem ao longe. Ele caminhou até lá e, quando chegou perto o suficiente para ver algo, ficou congelado. Ele diz que viu 6 pessoas, aparentemente 5 homens e uma mulher, deitados sobre o que parecia um grande cobertor. Eles estavam todos nus, porém não foi isso que deixou ele traumatizado. Ele conta que viu o que parecia ser um recém-nascido, sem vida, entre eles, e que todos estavam sujos com o que parecia sangue. Ele não ficou mais para ver, saiu o mais silenciosamente que pôde em minha direção e foi quando o vi com um olhar de terror no acampamento. Não sei até que ponto isso é verdade, mas pelo desespero em seu olhar, acredito nele. Eu presenciar aquelas pessoas na mata tarde da noite, a câmera dele sumir de forma repentina e seu olhar traumatizado só corrobora para que tudo seja verdade. Não dormimos a noite toda e com isso fechei 2 noites sem pregar os olhos. De manhã, no primeiro raio de sol, fomos embora de lá. Assim que conseguimos, também fomos até uma delegacia de polícia e contamos o que aconteceu. O policial não pareceu acreditar em nós e disse que iria investigar. Ele pediu a localização correta do lugar e nossos números de telefones. Disse que assim que possível iria retornar com novidades. Pois bem, fui embora para minha casa e os policiais nunca retornaram. Com isso, Alan foi até a delegacia novamente para saber se tinham alguma notícia. Aquilo estava realmente lhe perturbando. Quando chegou lá, o mesmo policial lhe atendeu e disse que não havia nada no local que mencionamos. Nada além de uma câmera com algumas filmagens toscas. Era a câmera de Alan e estava do jeito que deveria estar. Ele foi embora e levou a vida com aquela lembrança em sua mente. Nós acabamos nos distanciando um do outro e nunca mais fui à sua casa de novo. Preciso ligar para ver como ele está atualmente, anos após esse ocorrido. Eu nunca fui daqueles que acreditam em fantasmas ou algo do tipo. Sou um homem normal, pai de família, trabalhador. E mesmo tendo vivido nesse mesmo vilarejo toda a minha vida, nunca dei atenção às histórias que os mais velhos contam. Mas vou ser sincero com você. Depois do que me aconteceu naquela noite, já não tenho tanta certeza se tudo passa de mentiras. Era uma noite comum e eu fiquei sozinho em casa. Minha esposa tinha levado as crianças para visitar alguns parentes em outra região. Eu fiquei porque tinha trabalho no dia seguinte, nada fora do normal. Fui para a cama cedo, como sempre, e estava dormindo profundamente. Até que, de repente, no meio da madrugada, um barulho estranho me acordou. Primeiro pensei que fosse um caminhão ou algo assim, mas depois de alguns segundos percebi que não era isso. O som era mais antigo, por assim dizer. Parecia o ranger de rodas de madeira e o trote de cascos de cavalo na rua. E sim, eu sei que sou estranho, porque aqui na vila ninguém mais usa carroças, e muito menos a essa hora. Fiquei na cama tentando ouvir com mais atenção. O som continuava cada vez mais perto, e eu não conseguia evitar sentir um certo incômodo. Passei a vida toda ouvindo histórias, e embora não acreditasse nelas, naquele momento me lembrei do que diziam sobre a carroça da morte. Segundo os mais velhos, quando você ouve ela passando pela sua rua, é porque veio buscar alguém. Claro, meu lado racional tentou assumir o controle. Besteira, eu disse a mim mesmo, mas o som continuava se aproximando. O pior foi quando ele parou bem em frente à minha casa. Juro que meu sangue gelou naquele momento. A rua estava completamente vazia, mas eu podia sentir aquela presença, como se algo pesado estivesse bem ali fora. Levantei-me da cama lentamente, sem fazer barulho, e caminhei até a veneziana. Naquele momento, lembrei do que os mais velhos diziam. Jamais olhe para a carroça, porque se o fizer, estará condenando a si mesmo ou a alguém próximo.
Então, mesmo estando a poucos passos da veneziana, permaneci imóvel. Não pude espiar. Embora a curiosidade me consumisse por dentro, eu sabia que havia algo lá fora, algo que não deveria estar ali. A tensão dentro da casa era insuportável. Era como se o ar ficasse pesado, quase como se eu não pudesse respirar direito. Então eu ouvi. Não sei como explicar, mas era como se alguém sussurrasse meu nome lá da rua, e meu coração começou a bater mais rápido. É sua imaginação, repetia para mim mesmo. No entanto, o sussurro não parava. Não havia vento. Não havia nenhum outro tipo de ruído. Só aquela voz que, de alguma forma, sabia que estava me chamando. Tentei me controlar. Eu me dizia que não podia ser real, que tinha que haver uma explicação lógica. Mas bem quando eu estava prestes a abrir a janela, ouvi outro som. Era como se algo pesado e duro caísse no chão lá fora. Um baque seco. Eu não ousei me mover. O medo me paralisou, pois a carroça ainda estava ali, ou pelo menos parecia estar. Não sei quanto tempo fiquei parado ali, sem coragem de olhar. Só lembro que, de repente, o som das rodas de madeira começou de novo, se afastando aos poucos, até que a rua ficou em completo silêncio outra vez. Não sei se você já esteve tão assustado que sentiu como se seu coração fosse explodir, mas foi assim que me senti naquele momento. Fiquei acordado até o amanhecer. Não conseguia fechar os olhos, não depois daquilo. Quando o sol finalmente apareceu, senti um alívio tão grande que quase ri de mim mesmo por ter me comportado de maneira tão estúpida. Disse a mim mesmo que tudo não passava da minha mente pregando peças, que talvez eu tivesse escutado o barulho de algum animal ou algo do tipo. Mas o mais estranho de tudo foi que, naquela manhã, enquanto tomava meu café, fiquei sabendo que meu vizinho, Márcio, havia falecido durante a noite. Ele era um homem idoso, já estava doente há algum tempo, mas o que me perturbou foi o fato de a carroça ter parado bem em frente à minha casa, que é ao lado da dele. Nunca contei a ninguém o que aconteceu naquela noite, porque tinha vergonha de admitir que senti medo de uma simples lenda. Mas a verdade é que desde então não consigo me livrar daquela sensação. Toda vez que a noite cai, penso no que ouvi, naquele sussurro chamando meu nome e no baque seco que senti como se algo tivesse levado alguém embora. E veja, talvez tenha sido apenas uma coincidência. Talvez a carroça não tivesse nada a ver com a morte do Márcio, mas desde aquele dia não consigo parar de pensar que a morte, na verdade, caminha pelas ruas procurando a quem ela deve levar. Às vezes, em noites muito tranquilas, quando tudo está em silêncio, fico acordado na cama esperando não ouvir novamente aquelas rodas de madeira, nem os cascos de cavalo pelas ruas de terra. Nunca mais vi ou ouvi nada desde aquela noite, mas a sensação de que algo esteve ali, tão perto, nunca me abandonou. E vou te dizer algo, agora. Sempre que alguém me conta que ouviu esses ruídos durante a madrugada, prefiro não duvidar. Gostaria de contar uma história que aconteceu comigo em 2004. Naquele ano fui com 3 amigos ao deserto de Chihuahua, no México, para experimentar os cactos alucinógenos mescal. Meu amigo Roberto e eu já tínhamos experimentado, mas Eduardo, o terceiro companheiro, não. Para falar a verdade, tínhamos ido 3 vezes, e na primeira vez nem senti o efeito como deveria. Roberto era o mais focado, por assim dizer. Quero dizer, ele ia com fins rituais, buscando de alguma forma curar suas feridas com a ajuda da chamada medicina local. Eduardo foi como a maioria das pessoas, com curiosidade e vontade de saber como era a experiência. O que quero contar aconteceu durante a primeira e única noite que passamos no deserto. Desde o início, senti que as coisas não estavam fluindo bem. Meu amigo Eduardo demorou mais do que havíamos combinado e acabamos pegando trânsito na estrada. Chegamos ao deserto quase ao anoitecer
e só conseguimos pegar alguns mescais que encontramos no caminho. Montamos a barraca e não perdemos tempo. Comemos os pedaços e esperamos que começassem a fazer efeito. É muito comum que na primeira vez você tenha uma purgação, ou seja, que vomite e fique com os sentidos à flor da pele. Eduardo vomitou, mas no final conseguiu se acalmar. Tanto Roberto quanto eu já estávamos acostumados com o gosto, então apenas nos deitamos para olhar as estrelas. Um dos acordos que fizemos foi deixar de lado os relógios para não ver a hora. A única luz sobre nós era a das estrelas e da lua. Em determinado momento da madrugada, Eduardo nos perguntou se estávamos vendo o mesmo que ele ou se era uma alucinação. Roberto e eu nos levantamos e vimos que a uns 10 metros havia um cachorro enorme. Nunca tinha visto um animal daquela espécie com aquelas proporções. O cachorro nos olhava fixamente com olhos brilhantes, como 2 carvões em brasa. Sabemos que há coiotes no deserto, mas aquele animal não era um coiote. Tenho certeza absoluta de que era um cachorro. Ele era preto e tinha pelos longos. Foi a primeira vez que senti medo de estar alucinando. Você está vendo o quê? Perguntei a Eduardo. Eu vejo um cachorro, ele respondeu. Roberto disse que também o estava vendo. Só então me convenci de que não era uma alucinação minha, mas que nós 3 estávamos vendo aquele enorme cachorro. Vocês não imaginam o medo que senti estando em um lugar totalmente aberto e vulnerável. Estava pensando em como espantar o cachorro quando Roberto disse: "Olhem, isso não é um cachorro." Tentei enxergar o que estava acontecendo na escuridão e fiquei paralisado quando vi o cachorro começar a caminhar com as 2 patas. Ele não fazia isso de forma forçada, por assim dizer. Caminhava como uma pessoa na direção oposta a nós. Eduardo não parava de perguntar o que era aquilo, com a voz trêmula e as mãos tremendo. "É um nahual", respondi. Para quem não sabe, o nahual é uma espécie de xamã, ou ser espiritual capaz de se transformar em um animal. Eu não tinha nenhuma dúvida, e não porque já tivesse encontrado um antes, mas porque, graças a vários relatos e histórias que ouvi, consegui identificá-lo. "Deixe-o ir", disse Roberto. "Cada um está em sua jornada aqui. Acho que ele é um dos guardiões do deserto. Veio ver o que estamos fazendo ou se estamos roubando." Vejam, algo que precisa ser dito é que muitas pessoas vão ao deserto para arrancar mescais e vendê-los, lucrando com isso. As pessoas da região se organizaram para controlar isso e proteger suas tradições. Sempre pensei que esse controle se referia aos moradores que, de vez em quando, patrulham de caminhonete, mas naquele momento percebi que eles também usam outras coisas, por assim dizer. Achei que essa seria a coisa mais estranha da noite, mas algum tempo depois, vimos algumas bolas de fogo que subiam e desciam a uma altura considerável. Elas se moviam por vontade própria, voando tanto em círculos quanto em zigue-zague. Não estavam altas o suficiente para que pudéssemos dizer que eram OVNIs ou algo assim. Não disse nada aos outros esperando que eles vissem, e eles viram. Acho que nenhum de nós 3 estava tendo uma boa experiência, mas nos movermos naquela condição também não era uma boa ideia, porque poderíamos sofrer um acidente. A única coisa que fizemos foi entrar na barraca e deitar para tentar dormir. Na manhã seguinte, acordamos por volta das 10 horas e o efeito da mescalina já tinha passado. Antes de irmos embora, comentamos sobre o que havia acontecido. Fomos até o local onde o cachorro estava e, de fato, lá estavam as pegadas. Coloquei meu pé ao lado da pegada do animal e ainda assim ele era cerca de 10 centímetros maior. Concluímos que o cachorro era ainda maior do que havíamos pensado. Saímos do deserto e nunca mais voltamos. Acho que não voltarei, nem por curiosidade, nem por qualquer outro motivo. Não duvido que seja uma boa experiência para outras pessoas, mas, para mim, aquela última vez foi uma espécie de advertência.
Quando eu tinha 18 anos, eu e 2 amigos nos mudamos juntos para um apartamento. Todos trabalhávamos em empregos comuns enquanto fazíamos faculdade online e com a renda dos 3, o aluguel era fácil de pagar. Porém, no ano seguinte, um deles se mudou, deixando apenas nós 2 para arcar com as despesas. Ainda era acessível, mas bem mais apertado do que antes, e isso me preocupou algumas vezes. Depois de alguns meses, o outro amigo também se mudou. Não foi culpa deles terem que sair, mas ainda assim foi difícil, e eu fui forçado a procurar outro lugar para morar com meu salário modesto. Não havia muitas opções dentro do meu orçamento, mas eu estava disposto a aceitar qualquer coisa, desde que fosse um teto sobre minha cabeça. Eventualmente encontrei um anúncio de um apartamento do outro lado da cidade. Pelas fotos parecia um prédio pequeno, com apenas 8 quartos, e o interior definitivamente não era dos melhores. Mesmo assim, o preço estava bom para mim, então pedi uma visita e fui lá naquela noite. Conheci o proprietário, Jackson, e ele me mostrou o quarto. Era realmente pequeno e não muito agradável, mas, de novo, não havia muito o que fazer. Na semana seguinte me mudei e depois de um tempo, o lugar não parecia tão ruim. Claro, não era muito limpo e parecia bem antigo, mas tinha o básico que eu precisava. A única coisa estranha era uma porta no corredor, bem em frente ao meu quarto. Quase parecia ser outro quarto, mas durante a visita, Jackson disse que minha unidade estava conectada com a dos vizinhos, então compartilhávamos aquela porta. Ele explicou que ela sempre ficava trancada dos 2 lados e que eu podia ignorá-la como se fosse uma parede. Não vou mentir. Às vezes eu achava meio esquisito pensar que eles podiam ouvir tudo o que acontecia no meu apartamento. E por outro lado, eu sempre sentia que precisava ser mais silencioso para não incomodá-los. A porta parecia ser fina, então o som provavelmente passava facilmente. No entanto, durante a primeira semana, eu nunca ouvi nada do outro lado, nem um pequeno barulho. Até que uma noite, depois de voltar tarde do trabalho, eu estava sentado no sofá assistindo TV quando ouvi um som bem alto vindo do corredor. Fui até lá, pensando que algo pudesse ter caído no meu quarto, mas então percebi uma luz se movendo por baixo da porta do outro apartamento. Parecia uma lanterna de celular ou algo assim. Eu ouvi por um tempo, tentando não ser invasivo. Só queria saber o que estava acontecendo. Afinal, era a primeira vez que eu ouvia algo do outro lado. Depois de 1 minuto, a luz se apagou e nenhum som saiu de lá. Voltei para o sofá e fiquei acordado por mais 1 hora antes de ir para a cama. Durante a noite, acordei algumas vezes ouvindo batidas ou passos suaves vindos da porta no corredor. Nunca me levantei para verificar, porque sabia que não havia muito o que checar, mas isso me deu uma sensação estranha. Isso continuou por alguns dias. Ouvia sons tarde da noite quando a maioria das pessoas estaria dormindo. Eu nunca ouvi alguém conversando ou qualquer outro barulho além de batidas e passos. Mas então, uma noite, acordei com uma batida muito mais alta do que as que eu havia ouvido antes. Imediatamente me sentei na cama com os olhos arregalados, olhando para a porta do meu quarto do outro lado do cômodo. Algo naquele som me deixou arrepiado, me fazendo sentir que eu precisava verificar. Levantei-me lentamente e, com cuidado, caminhei até a porta e fiquei encostado, ouvindo o corredor. Nada. Estava completamente silencioso agora. Abri a porta com cuidado, olhei para o corredor e senti meu corpo ficar paralisado. A outra porta estava aberta. Eu hesitei, sem saber o que fazer, mas então fui até o corredor e olhei por ela. Eu quase não acreditei no que vi. Era um quarto, ligeiramente menor que o meu, mas estava vazio, exceto por um colchão no chão. Não havia outras portas levando a outros lugares. Era só um único quarto, sem outra entrada ou saída além da porta do meu apartamento. Corri e peguei meu telefone, ligando para o 911 enquanto olhava por todo o meu apartamento para ter certeza de que ninguém estava lá.
Felizmente, quem quer que estivesse lá já tinha saído. A polícia veio e fez sua investigação, mas, estranhamente, Jackson nunca atendeu ao telefone. E logo descobrimos que Jackson provavelmente não era quem ele dizia ser. Nunca mais o vimos ou ouvimos falar dele. Quanto ao quarto, é uma situação misteriosa. Pode ter sido Jackson ou quem quer que ele fosse morando lá e tentando não ser notado, ou pode ter sido outra pessoa. Talvez alguém tenha fugido e esses eram os sons que eu ouvia. Até hoje nunca tive atualizações sobre a verdadeira história por trás de tudo isso, e ainda me causa medo lembrar desse acontecimento bizarro. Era o início do inverno quando precisei fazer uma grande mudança por causa do trabalho. Não havia como evitar, a menos que eu pedisse demissão, e eu realmente não queria fazer isso. Infelizmente me transferiram para um estado distante, um lugar onde eu nunca havia estado antes. Era uma cidade pequena, relativamente afastada da metrópole, que por acaso tinha um grande armazém onde eu iria trabalhar. Sem condições de visitar o local antecipadamente, tive que alugar uma casa sem vê-la pessoalmente. As opções eram poucas, considerando o tamanho da cidade, então eu não estava muito confiante na minha escolha, mas tentei manter as esperanças. Quando o dia da mudança chegou, deixei minha cidade natal e dirigi por 2 dias até o novo destino. Ao chegar na cidade e percorrer as ruas, me senti completamente deslocado. Sempre fui uma pessoa de cidade grande, e aquele era o lugar mais rural em que eu já tinha estado. Havia poucos bairros com casas novas. A maioria era composta por casas muito antigas, com uma aparência de início do século XX. O bairro onde ficava minha nova casa parecia uma mistura dessas construções, o que dava um ar estranho ao lugar. Pelo menos a minha casa era uma das mais novas. Estacionei na rua e caminhei pela entrada da garagem, onde um container estava estacionado com todas as minhas coisas. Peguei a chave da casa dentro de um envelope e destranquei a porta, entrando pela primeira vez. Ver uma casa vazia nunca é a melhor maneira de julgá-la, mas o lugar parecia muito pior do que nas fotos. Havia rachaduras nas paredes e manchas de água no teto, coisas que provavelmente foram editadas nas imagens. Os cômodos também não eram muito espaçosos, mas honestamente, comparado com as outras casas, essa provavelmente era uma das melhores da cidade. Depois de explorar os cômodos, voltei para o carro e peguei o colchão inflável e algumas mochilas com meus pertences. Já era tarde, e eu não queria fazer uma mudança completa até a manhã seguinte. Então decidi montar o colchão inflável na sala de estar. Dormir em um quarto vazio em uma casa vazia me deixava desconfortável, então preferi ficar na sala. Apaguei todas as luzes e me deitei. Eu estava muito cansado, mas mesmo assim tive dificuldade para me acomodar. Cerca de 30 minutos se passaram enquanto eu tentava dormir, até que uma batida na porta da frente me assustou. Olhei para a porta e peguei o celular para ver a hora. Era 1 da manhã. Ninguém deveria estar na porta a essa hora. Levantei-me e fui silenciosamente até lá, espiando pelo olho mágico. Havia 2 homens, ambos parados na varanda, olhando para a porta. Estava escuro e não consegui distinguir suas características. Fiquei ali observando-os em silêncio, esperando que fossem embora. Eles bateram novamente sem dar sinais de que iriam sair. Fiquei imaginando o que eles poderiam querer a essa hora da noite, mas não consegui pensar em nenhuma razão plausível. Depois de mais 30 segundos, um deles se virou e começou a ir embora, seguido pelo outro. Quando eles se foram, sentei de volta no colchão, tentando entender o motivo da visita. Fiquei pelo menos 15 minutos deitado, pensando, mas acho que estava mais cansado do que imaginava, porque acabei adormecendo.
Quando acordei, talvez meia hora depois, ainda estava meio sonolento, mas ouvi um rangido longo e baixo vindo de algum lugar da casa. Levantei-me rapidamente e acendi a luz. Não sabia se era apenas a casa rangendo ou algo mais, mas eu já estava tenso. Caminhei até o cômodo no outro extremo da casa, de onde havia vindo o som. Mas, a princípio, nada parecia fora do lugar. Era apenas um quarto vazio. Quer dizer, isso até eu perceber uma pequena fresta na moldura da janela. Ela estava ligeiramente aberta. Meu estômago revirou enquanto eu a fechava e trancava. Não fazia ideia se estava assim antes ou não. Não me lembrava de ter verificado as janelas. Minha mente estava a mil e comecei a checar todas as janelas e portas da casa. Andei por uns 2 minutos e, quando cheguei ao corredor do andar de cima, vi uma única pegada suja bem no meio do chão. Felizmente não havia mais ninguém na casa, mas isso não diminuiu o pavor que senti. A polícia chegou rapidamente após minha ligação e confirmou que era muito provável que alguém tivesse entrado naquela noite pela janela. O fato de 1 ou 2 pessoas terem entrado pela janela de baixo e caminhado pela casa inteira até chegar ao andar de cima, enquanto eu dormia na sala, é um pensamento aterrorizante. Será que tinha alguma relação com os 2 homens que eu vi apenas meia hora antes? Ainda moro na mesma casa, mas nunca mais tive nenhum encontro estranho desde aquela primeira noite.